Uma criança não precisa apenas de comida. Ela precisa de alguém que a veja e a ouça e a proteja e a ame. Isso também é cuidado. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro 5,7: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se Deus cuida de nós, quem somos nós para deixar de cuidar um dos outros? Hoje eu quero convidar você a refletir sobre uma palavra que pode transformar vidas. Cuidado. Uma palavra pequena, uma palavra que muda destinos. Eu sou Maria Moraes e esse é o Por Trás das Câmeras, um espaço onde histórias reais encontram pessoas reais. E hoje vamos conversar sobre diferentes formas de cuidado. E entender que porque cuidar é um compromisso da família, da sociedade e do Estado. Vamos comentar o que é cuidar. Eu quero te fazer essa pergunta. O que é cuidar? Quando pensamos em cuidado, nós imaginamos que cuidado é algo só da família. Quando pensamos em cuidado, normalmente imaginamos comida, imaginamos roupas, remédios, imaginamos, mas cuidar vai além disso. O cuidar é perceber, é escutar, é acolher, é proteger, é respeitar. Cuidar de uma criança é poder ter de tudo. Uma criança pode ter de tudo materialmente e não ser cuidada. Mas se não receber amor, uma criança ela também não é cuidada. Ela continua passando a necessidade, porque a necessidade não vem só da falta do pão. A necessidade não vem só da fome. É da fome de atenção, de carinho, de pertencimento. Uma criança, ela precisa se sentir pertencente. Ela precisa se sentir respeitada, ela precisa se sentir amada e ela precisa estar em um ambiente a qual ela se sente seguro. E eu gostaria de perguntar para vocês em casa: quem cuidou de você quando você era criança? Quem cuidou de você quando você ainda não tinha essa noção de cuidado? Eu gostaria que vocês que estão nos assistindo pudessem compartilhar a nossa live, porque hoje vamos conversar um pouco mais sobre essa forma de cuidado. O cuidado, ele vai além. O cuidado, ele vai ao encontro das nossas vidas. Porque tudo que fazemos deve ser feito com cuidado. Temos que ter cuidado, temos que ter o respeito e temos que entender que cada pessoa ela tem o seu direito e ela tem que estar inserida dentro desse contexto do cuidado. Porque não é somente a família que cuida. Nós temos aí o ECA que está fazendo aniversário, que fez aniversário inclusive ontem. O ECA, ele é responsável, né, pela criança, pelo adolescente, e ele fez ontem o aniversário de 36 anos. No ECA, ele nos orienta, ele fala, né, lá está a lei sobre os cuidados que a família, que o governo, que a sociedade tem que ter, né, com as pessoas, com as crianças, com os adolescentes, diferentes se são pessoas com deficiência, se são crianças com deficiência, ou crianças atípicas, crianças normais, ele está aí para estar nos auxiliando, nos orientando em questão de lei. Então, o ECA, ontem, vamos dar parabéns, né, porque ainda é o mês, né, estamos no mês em que ele faz aniversário, ele fez aniversário ontem, são 36 anos de um documento aonde orienta quais são os direitos e os deveres das crianças, dos adolescentes, da sociedade, do Estado, dos pais. Então, esse documento ele é muito importante e ele faz parte de um documento que ele orienta também a LDB para que seja, né, relacionado dentro da LDB alguns critérios vêm desse documento do ECA. Então, o ECA ele é um documento
ele teve agora algumas reformas em questão ao ECA digital, que são agora questões de como vão ser trabalhadas a questão de imagem da criança, onde vai poder estar sendo, como será feito isso, né? Uso de imagem de criança, que não vai ser que nem é feito, né? Vai ter mais regras para assegurar que essas crianças sejam que tenha realmente respeito com as crianças, para que elas possam também não ter assim sua imagem expostas de uma forma errônea, de uma forma que venha causar danos, prejuízos para sua imagem e até mesmo envergonhá-las diante de algumas situações vexatórias. Então, o ECA ele foi aí reformulado, né? Agora tem o ECA digital, que foi agora recentemente elaborado e entrou em vigor já. Então, nós precisamos se atentar nessas mudanças que está sofrendo o ECA, precisamos estar entendendo um pouco mais o que realmente pode ser, que é permitido, para que podemos estar aí não infringindo esse cuidado que temos com as crianças, né? Com as crianças, com os adolescentes, para que eles não venham aí sofrer a questão vexatória. Então, é muito importante, né, que a gente, como pais, como os educadores, como professores, como sociedade em geral, que nós venhamos buscar conhecimento, que a gente venha todos os dias, né, estar buscando conhecimento e buscando entender um pouco mais, porque o que acontece? Muitas vezes a gente não entende um pouco da lei e acaba infringindo e causando alguns problemas com relação aos adolescentes, né, que estão em formação ainda e acaba, né, ouvimos falar muitos de adolescentes que acabam fazendo algo, né, tirando sua própria vida por estar exposto em brincadeiras, né, de bullying, fechatórias. Então, hoje a internet ela é uma bênção para quem sabe usar ela, mas também a internet hoje ela causa muito, mas muito transtorno se a pessoa não souber administrar suas redes sociais, né? E inclusive pessoas que filmam, né, e jogam o adolescente em situações vexatórias, brincando e fazendo bullying, e criando, e hoje você vê e criam várias fotos, a IA está aí, faz um monte de situações que acabam deixando os adolescentes, deixando as pessoas com passando constrangimento mesmo, né? Então, é o nosso dever de cuidar da imagem das crianças, é o nosso dever de, de vigiar nessa questão, né? Para poder estar cuidando dos filhos. E também é muito importante que os pais fiquem atentos às redes sociais também, né? As redes sociais dos nossos filhos, elas precisam ser monitoradas, elas precisam ser cuidadas, e isso é um dever da família também. O adolescente, ele consegue fazer outros perfis, eles são muito ligeiros, né? Eles são muito rápidos para poder estar buscando, fazendo com que criem outros perfis, colocam a idade e tal, mas a gente tem que estar vigiando e cuidando para que a gente consiga aí cuidar dessas questões das crianças, dos adolescentes, dos nossos filhos e estar orientando. Então, esse é um cuidado que a família tem que ter, o Estado tem que ter também, né? Tanto é que o governo está criando essas políticas de monitoramento para também dificultar um pouco mais. Porque tudo vem crescendo as vendas pela internet, vem crescendo as divulgações pela internet, tudo cresce. E as pessoas com má intenção também estão nas redes sociais. Elas também migraram, né, do físico para as redes sociais. Então, nas redes sociais, né, eles se mentem lá para eles, conseguem enganá-los, né, e colocá-los em situações aonde que às vezes
né, eles acabam entrando em situações que pode causar perigo, né? Perigo. A gente já ouviu vários casos, não vou adentrar no nome dos casos, a gente já ouviu vários casos de pessoas que conheceu a outra pela internet, achou que era uma coisa, foi ver e era totalmente oposto, né? Era uma questão de perigo e a pessoa passou perigo por isso. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado com a questão dos nossos adolescentes, das nossas crianças e estarem aí vulneráveis e expostos às redes sociais. Então, foi muito importante essa mudança do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e foi muito importante para a gente estar aí. Claro que tem muita coisa que a gente tem que rever, tem que estudar, tem que ler, para a gente estar se atualizando e estar também cuidando da melhor forma esses documentos e a forma também de liberar, né? Então, fica aí um alerta para os pais, fica um alerta para as mães, né? Para as mães, os pais, os avós, os tios, aquele que cuida de alguém que, que está aí, porque todo mundo precisa cuidar. O cuidado, ele não vai só da família, como eu falei. O cuidado, ele vai além. O cuidado, ele parte de nós, casa, mas desde que a criança sai de casa, continua o cuidado. O cuidado não é só dentro de casa, o cuidado não é só quando está na casa, o cuidado também continua após a sua saída da casa. Mesmo que ele saia de dentro de casa, a gente precisa ter o cuidado. Então, o cuidado é além. O cuidado é além da porta de casa, dentro do portão de casa. O cuidado vai para fora. E um vizinho acaba cuidando, um amigo acaba cuidando, um comércio acaba cuidando, né? Hoje temos câmeras de monitoramento. Quando acontece alguma coisa, né, com alguma pessoa, né, vai lá, solicita as câmeras e a gente consegue ter um cuidado maior. Nem todos os lugares ainda têm essas câmeras monitorando, mas você pode buscar uma linha e você consegue traçar umas rotas. Hoje em dia temos também aplicativos a qual você consegue entender, né, onde está aquela criança, onde está aquele adolescente, onde está a pessoa. E quando é usado não como controle, mas quando é usado como um cuidado é diferente, porque também tem essa questão de privacidade, né, que as pessoas estão usando para se manipular pessoas, cuidando dos lugares onde elas vão, para determinar se elas realmente estão nos lugares que elas falaram, mas aí é um outro tema, já é outras pessoas adultas, né, cuidando às vezes do seu parceiro, do seu esposo, da sua esposa, do namorado, da namorada, né? Como controlação, que seria controlar a pessoa, né? Manipular a vida da pessoa. A gente sabe que existe isso também. Então, é mais ou menos dessa forma, né, que a gente hoje está abordando por trás das câmeras e trazendo para vocês a importância do cuidado. O cuidado ele é diferente de manipulação. O cuidado é quando você se preocupa com a pessoa, mesmo após ela passar por um internamento, mesmo que ela esteja lá, ela foi internada e ela ficou lá, ela precisou de cuidados porque estava doente. O cuidado ele continua mesmo após a alta, mesmo após a melhora, mesmo após ela estar bem. Porque cuidado é diferente de obrigação. Cuidado ele é diferente, vai além. Cuidado é você se preocupar de uma forma amorosa, cuidadosa. Ela é uma forma diferente. Então, nós precisamos estar realmente cuidando das pessoas que estão sobre a nossa proteção, sobre os nossos cuidados. Nós, professores, cuidamos quando estamos na escola, cuidamos da criança que está conosco, porque é nossa responsabilidade de entregá-las para a família, da forma que recebemos, ou até melhor, né? Por que não melhor também? Porque às vezes ela vem um pouquinho triste, sai um pouco mais animada, sai um pouco mais feliz do ambiente que ela estava, porque esse é o papel, é o nosso papel, é o papel daquele que cuida. Então, o cuidado ele vai além, o cuidado ele vai muito além daquilo que a gente imagina, do que a gente pensa. O cuidado é um cuidado que precisamos estar ali zelando
e nutrindo, alimentando todos os dias para que as pessoas, né, elas realmente vivam da melhor forma possível, né, cuidando e zelando das pessoas. Então, por trás das câmeras, ele, além dele trazer história de pessoas com deficiência, ele traz reflexões para nós. Reflexões que precisamos entender, compreender. Então, por trás das câmeras é isso. O cuidado é por trás das câmeras. Quem cuida não está na frente da câmera, ele está atrás, ele está cuidando, ele está zelando, ele está buscando, ele tá orientando. Então, a pessoa que cuida, ela faz esse trabalhinho bem bacana e que às vezes, né, a gente nem valoriza ali um chazinho, mas um chazinho é uma forma de cuidado, um cafezinho é uma forma de cuidado, um docinho é uma forma de cuidado, né? Uma balinha é uma forma de cuidado. Também temos que vigiar com as crianças, ensinar elas que não pode pegar de qualquer pessoa, né? Não aceitar alimentos de qualquer pessoa, mas tudo vai além disso. Então, cuidar, que nem eu perguntei para vocês, quem cuidou de vocês? Foi uma pergunta que eu fiz. Quero que vocês, quem quiser comentar ali no nosso chat, quem cuidou de você quando você era pequeno? Quem cuidou de você? Foi seu pai? Foi sua mãe? Foi sua mãe e seu pai? Foi uma babá? Foi um amigo? Comentem aí para nós, para a gente poder estar interagindo. E, e que tipo de cuidado foi esse? Foi um cuidado muito porque tem vários tipos de cuidado, né? Tem aquele cuidado protetor que você não consegue nem respirar direito. Então, assim, qual foi o cuidado que você teve? Aqui na nossa live aqui, deixa eu ver se tem algum comentário. Obrigado, pessoal, que está ali na nossa live. Adílio. Quero agradecer. Deixa eu ver quem mais. Tem várias pessoas. A Juscelia. Deixa eu ver, Juscelia. O Tiago Santos. Obrigado, Tiago, por estar acompanhando, por você acompanhar ou por trás das câmeras. A Joelma. Obrigado, Joelma. Deus abençoe vocês. Compartilhem a nossa live todas as terças-feiras, 20 horas. Nós viemos com algo para poder estarmos aqui conversando. Entrevistamos pessoas com deficiência, falamos sobre deficiência, trazemos informações sobre deficiência. Então, né, nós estamos sempre trazendo algo de utilidade para que a gente possa fazer com que a gente reflita mesmo, né? Porque às vezes uma palavra que a gente questiona, uma palavra que a gente conversa, tudo isso faz com que a gente mude algumas chaves da nossa vida. E você que cuida, você que protege, né, alguém, você sabe dessa importância e que uma pessoa tem na vida do outro. Agora eu quero falar com vocês o cuidado segundo o ECA. Muita gente conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente apenas pelo nome. Mas poucas pessoas sabem que ele realmente diz, e tem um artigo que eu queria compartilhar com vocês, que eu vou ler para vocês. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente. Perceba que tem uma palavra muito importante que foi comentada, dever. Não é favor, não é opção, é responsabilidade, né? Porque você está dizendo, é dever, dever. Então, dever é diferente de favor, de opção. Você não tem opção. Lá no artigo 4º, afirma, não é opção. Você tem, é dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral, e do poder público assegurar. Então, é um conjunto que nem eu comentei com vocês. As pessoas, elas, no geral, cuidam. Então, é dever de todos. É dever. Dever não dá nem margem para outra fala, né? É dever, está garantido e é um dever. Então, a família é o primeiro cuidado. A família ela é a base do cuidado, porque ele nasce dentro de casa e na família aprendemos o respeito.
Na família, aprendemos, vou frisar de novo, na família aprendemos respeito, amor, limites, é na família que aprendemos educação, fé. A família não precisa ser perfeita, né? Cada um tem a sua família, cada um tem a sua cultura, cada um tem sua fé, cada um tem as suas crenças ali, mas a família não precisa ser uma família perfeita para garantir esse dever. A família, ela precisa estar presente. A família precisa estar ali, porque nenhuma tecnologia substitui um abraço. Né? Hoje tem tecnologia, mas e o abraço? Esse abraço que a gente recebe, que a gente a gente é feito de carne, a gente é feito de amor, a gente é feito de amor, gente. A gente não consegue não ter essa convivência. Por quê? Porque nós realmente aprendemos um com o outro, nós temos que ter essa convivência e nós precisamos ter essas relações, a gente precisa ainda, né? A gente precisa ainda não, ainda bem, né? Nós precisamos sentir o outro, a gente precisa viver, né, isso, o outro. E receber um abraço é muito bom. Quem que nunca recebeu um abraço? E quem que não gosta de abraço? Então, você receber um abraço em momentos que você precisa, principalmente que você está triste, que você está batido, é muito bom você receber um abraço. É algo muito sensacional, né? Então, a sociedade, agora vamos falar da sociedade, né? Falamos da família, agora vamos falar da sociedade. A sociedade também cuida. O professor, como eu falei para vocês, ele cuida, o médico cuida. Olha só quantas pessoas que cuidam. É que a gente não tem essa visão ampla, né? Quando a gente fala, a gente não pensa. Mas, ó, quem cuida? A sociedade cuida, o professor cuida, o vizinho cuida, o médico cuida, a igreja cuida, o comerciante cuida. Todos os responsáveis, todos nós somos responsáveis por esse cuidado. Comentei isso com vocês, né? Quando vemos uma criança sofrendo, nós temos a obrigação, nós temos o dever de informar. Se eu vejo uma criança sofrendo abuso, se eu vejo uma criança sendo negligenciada, se eu vejo uma criança sofrendo maus tratos, qual é o dever daquele que está vendo? Se eu sou sociedade e estou vendo, eu tenho que comunicar. E quem eu comunico? Eu comunico. Se for a família, preciso comunicar quem? Conselho tutelar. Se for a escola, conselho tutelar. Eu preciso comunicar, eu preciso informar. Então, por isso que nós precisamos informar, precisamos orientar. Se tem uma criança, principalmente ouvimos bastante casos de crianças que sofreram agora recentemente, aqui, não só em Araucária, mas em outros lugares, que foram, né, crianças com deficiência, que foram amarradas, que foram presas, que foram sofreram inúmeros casos, sofreram diversos abusos na escola, né? Teve um caso de um menino que foi assassinado pelo pai e ele tinha 11 anos, vivia preso. Então, assim, dentro de casa, nem os vizinhos sabiam que ele existia, gente, porque eles mudaram para uma cidade para outra, os vizinhos não sabiam que existia aquela criança. Quando ficaram sabendo da criança, foi quando ela já veio a óbito que algumas pessoas pegaram e falaram. E é a família que fez isso, né? Foi a própria família. Por quê? Porque cuidar de pessoas normais a termo parece ser fácil, né? Mais fácil. Porque eles, como se diz, vamos dizer, obedecem mais fácil, né? Mas uma criança com deficiência, que foi o caso desse menino, ele era autista, e uma criança com deficiência, ela tem, né, os momentos que ela descompensa, é, que ela entra ali no seu modo que ela mesma, né, precisa de regulação, e às vezes a pessoa não consegue, a própria família não consegue dar esse apoio e acaba também ficando é, nervosa, e a gente sabe que existe
casos que, né, a família também não está preparada, gente. E então, assim, infelizmente, nem toda a família está preparada para ter uma pessoa com deficiência, porque, como eu repito, falo sempre nos programas, uma pessoa com deficiência não vem também com manual de instrução, e cada uma deficiência é uma deficiência, cada uma é diferente, e tudo bem, como nós também somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Então a gente sabe que existe, né, diferentes formas e diferentes cuidados. E que não é fácil, né? Eu falo por experiência também. Não é fácil você cuidar do outro. Às vezes você precisa tomar um golinho d'água. Assim, vou tomar aqui um golinho d'água aproveitando, né? Você precisa tomar um gole d'água, você precisa respirar, porque a gente também adoece. Quem cuida, adoece. Então, quem cuida, às vezes, também precisa de cuidado. Na verdade, quase todo mundo precisa de cuidado, né? Todo mundo, bem, todos precisamos de cuidado. Vou até reformular. Todos nós precisamos de cuidado. E quem cuida, às vezes, está cansado, porque, né, pense, tem vários graus de deficiência. Então, cada grau ele é diferente. Tem os acamados, que é o grau 3, pessoa com deficiência, ele precisa de sonda, ele precisa de alimentação diferenciada, ele precisa de trocas, ele precisa de várias coisas. E às vezes a pessoa tá ali, não tem com quem trocar, é só ela que cuida, e acaba ficando mesmo um pouco mais cansada, um pouco mais com adoecida. E a gente precisa também aprender a identificar quando estamos com problemas para cuidar, com problemas para a gente se manter, né, no cuidado. E, gente, a gente precisa aprender a pedir socorro, a gente precisa aprender a se conhecer, a gente precisa também ter esse autocuidado com a gente, que quando a gente não está conseguindo mais, que a gente também venha pedir socorro. Assim como a gente pede socorro para aquele que a gente está cuidando, a gente precisa pedir socorro também para as pessoas que são cuidadores. E tem muitos cuidadores que esquecem deles mesmos, esquecem que eles precisam, né, dar um ar, ser um pouquinho egoísta, ter uma rotina diferenciada, colocar alguns limites, porque não é fácil você colocar limites. Não é uma coisa simples você chegar e falar: hoje eu coloco limites. Hoje eu coloco limites em tudo. Gente, é muito difícil você falar não, principalmente falar não para pessoas que você ama, pessoas que você sabe que dependem de você para um cuidado, que precisam de você para uma troca, que precisam de você para uma alimentação. Porque também eu vou falar de experiência, por experiência. As pessoas que cuidam, geralmente aquele que é cuidado, ele cria um vínculo com você. E esse vínculo não é tão simples assim. Por quê? Porque ele na cabeça, né, da gente, tem coisas que, eu não vou fazer porque não tem como ir em tal lugar e levar a pessoa junto, ou a pessoa e, tipo, né, vice-versa, não tem condições. Então, a gente acaba adoecendo e às vezes não percebendo. Não percebemos que estamos adoecendo. Então, precisamos rever, precisamos pensar, precisamos alinhar, precisamos cuidar para não adoecer. E às vezes a gente não percebendo que adoecemos, a gente acaba adoecendo até quem está do lado, porque quando a gente acaba tratando as pessoas brutalmente, sendo, né, tratando de formas que não deveriam ser tratadas. E às vezes a gente que está dentro, a gente não percebe que adoeceu. A gente que está dentro, às vezes, não consegue enxergar que a gente está doente. Então é muito importante você ter, quem cuida, ter um cuidado, quem cuida, buscar fazer terapias também. Buscar estar conversando com alguém quando se sentir sobrecarregado, pedir um pouco de ajuda, porque uma família ela precisa se ajudar. Se um não está dando conta, o outro tem que ajudar a cuidar, né? Porque quando há esse revezamento, há esse cuidado, quem tem filhos com deficiência,
as pessoas que cuidam, elas precisam da rede de apoio, né? Precisa ter uma rede de apoio. Porque imagine hoje, eu fico doente, não consigo cuidar. Quem vai cuidar de quem precisa de cuidado? Quem vai cuidar? Então, a gente precisa dessa rede de apoio, a gente precisa manter essas redes de apoio. E eu quero agradecer o Elias, o Josimar, o Josimário, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, o Pedrão, a Isaira Martins. E cliquem aí, gente. Isso ajuda a gente a entregar esse conteúdo, porque esse conteúdo ele é realmente para fazer a gente refletir. Refletir que você é uma pessoa, você é um ser humano, que você cansa, que você também cuida, que você também precisa de cuidado e que você precisa também ser cuidado. A gente precisa se amar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se valorizar, a gente precisa ler informações verdadeiras, a gente precisa aprender a discernir essas fake news, aprender a discernir tanta desinformação. O Por Trás das Câmeras, ele veio para isso, para a gente poder conversar vidas reais, porque é muito bonito, tudo perfeito, né? Um influencer que está lá, ele posta só a vida maravilhosa. Mas nós sabemos que existe muitas pessoas com depressão, pessoas que estão realmente estão sofrendo, né, por conta de todos esses avanços em rede social que a gente não consegue acompanhar, né? Antigamente a gente ouvia dos nossos avós que ia chegar um tempo que ia passar muito rápido. Hoje você nem. Hoje amanheceu o dia, já encerrou o dia, já começou o ano, já chegou o final do ano. Ontem foi começo de janeiro, aí daqui a pouco a gente vai dizer Feliz Natal. Então, assim, as coisas estão aceleradas demais. O processo está muito acelerado. Então, nós precisamos fazer essa reflexão, olhar para nós, olhar para as pessoas, olhar para a pessoa que está do nosso lado, e a gente precisa fazer aquele exercício. Estou cansado? O que está acontecendo? Eu esqueci. É muito bom você lembrar da onde você veio. Eu sempre falo que eu gosto de lembrar da onde eu vim, da onde Jesus me tirou. É muito bom. A gente precisa se lembrar da onde Jesus tirou a gente. A gente precisa lembrar, a gente precisa fazer essa reflexão. Da onde foi mesmo que Jesus me tirou? Por quê? Porque são coisas que a gente vem vendo, a gente vem sofrendo, a gente vem. Às vezes a gente. É difícil, às vezes a gente se sente triste, porque a gente não consegue, às vezes, dar uma vida, né? Como a gente vê muitos influencers tendo, a gente não consegue dar aquela vida toda para nossos familiares, mas a gente consegue dar amor e dar carinho. Nem tudo o dinheiro resolve. Doença não é todas as doenças que dinheiro cura, não. Na verdade, dinheiro não cura doença, né? O amor, sim. O respeito, o amor, ele ajuda muito, né? Porque quando você se sente amada, acolhido, quando você, né, cuidado, você consegue fazer com que as pessoas se sintam cada vez mais amadas, que elas se sintam cada vez mais respeitadas, e isso é muito, muito, muito legal, né? Muito bom. Realmente é algo que não tem nem explicação. Tem coisas que a fé, a ciência não explica, né? Então, a fé não tem como explicar. Tem pessoas desenganadas que muda-se, né, o quadro dela por conta do quê? Por conta do que recebeu, desse amor, por conta desse cuidado, né, de tudo isso. Então, a gente precisa realmente entender que nem tudo o dinheiro resolve, nem tudo o dinheiro ele ele trata, né? O dinheiro ele é bom para você ter qualidade de vida, para você poder passear, para você poder estar aí indo em alguns lugares que você não consegue. Mas isso é muito bom, mas tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que o dinheiro não paga, tem coisas que o dinheiro não resolve.
Então, eu quero falar com vocês agora também. Eu falei sobre inclusão, falei com vocês sobre as pessoas que cuidam, né? Quando vemos a criança sofrendo, falei com vocês sobre o médico que cuida, falei com vocês os responsáveis. Não podemos fingir que não vimos nada, né? Só reforçando, a gente tem que realmente viu, a gente precisa orientar, a gente precisa informar os órgãos. E, infelizmente, se for uma família também, a gente precisa informar, né? Porque muitos abusos, muitos problemas acontecem dentro de casa. Né? Nós sabemos que existem casos de crianças violentadas e era para ser quem cuida que acaba ainda cometendo esse ato, esse crime contra a criança. E o Estado, né, gente, como forma de cuidado também, que eu vou comentar agora com vocês, o Estado ele cuida através de políticas públicas. Então, o Estado também tem que cuidar, o Estado também precisa fazer a sua parte. E como que o Estado faz isso? Né? A educação, o Estado fornece educação, o Estado fornece a saúde, a assistência social, a segurança, a inclusão. Quando uma criança fica sem escola, sem atendimento médico, sem proteção, né? O Estado ele precisa ser acionado e ele precisa fazer isso. Sem proteção, né? A criança que está sem algum tipo de proteção, então o Estado precisa proteger ela. Todos nós perdemos quando isso não acontece. Então a gente precisa estar sempre cobrando, né? Se uma criança não tem vaga para criança na escola, então aciona-se o Ministério Público, vai atrás, cobra o direito dessa criança, porque ela precisa estar matriculada, ela precisa estar estudando, ela precisa estar lá, é o direito dela e é um dever do Estado de cuidar dela. Então, as políticas públicas de qualidade, com infraestrutura para as pessoas com deficiência ter acessibilidade, para as pessoas com deficiência, crianças com deficiências estarem matriculadas na rede regular de ensino, né? Preferencialmente, não podemos esquecer dessa palavra, preferencialmente nas redes regulares de ensino, sendo que também podem estar nas escolas com atendimentos especializados para pessoas e crianças com deficiência. Então, tem toda essa questão, né, que são palavrinhas, mas que muda toda uma história, que muda todo um contexto. Então, as nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens com deficiência também têm direito e também precisa receber os cuidados que o Estado também precisa oferecer a eles. Né? Equidade, que é diferente de igualdade ali, é equidade. Todos juntos, né, na mesma altura para que isso aconteça. E isso só acontece quando temos políticas públicas de qualidade. Só acontece quando temos políticas públicas de qualidade. As políticas públicas são diferentes de politicagem de política social. As políticas públicas são situações que envolvem um desenvolvimento na educação, na saúde. Por quê? Vamos falar do SUS. O SUS é um sistema a qual todas as pessoas têm direito a utilizar. E não é só em Araucária. O SUS é Brasil, é nível Brasil. Então, todas as cidades, todos os municípios têm o SUS. E todos têm direito de utilizar o SUS. Todos têm esse direito. E o SUS, ele precisa atender, ele precisa ter qualidade, porque o governo precisa entregar essa política pública de qualidade. Entende? Que política pública são escolas boas, são escolas com ensino de qualidade, são postos de saúde, atendimentos nos UPAs. O UPA não é um UPA em Araucária. O UPA não é só de Araucária. O UPA ele é federal. O governo federal é responsável pelos UPAs e os UPAs são federais. Então a gente precisa entender que a saúde ela vem também oferecida pelo Estado. A segurança
né, a segurança pública, a assistência social para as pessoas que necessitam. A Constituição, ela ampara no seu artigo, lá nos seus artigos, ela fala sobre essas modalidades de assistencialismo, né, que são políticas públicas que precisam existir e precisam atender os mais vulneráveis, essas pessoas com mais vulnerabilidade. Então, a gente precisa estar sempre buscando e entendendo, porque, às vezes, pelas nossas falas de fake news que a gente nem conhece, né, a gente acaba falando na UPA, mas o UPA, ele é UPA federal, não é municipal. Claro que tem as suas porcentagens, tem tudo um sistema, que a gente não vai entrar nesses assuntos, né? Mas é só para a gente entender que a gente precisa cobrar essas políticas públicas de qualidade e quem é responsável por isso é pelos UPAs, esse sistema, alguns hospitais, né, que a gente sai do município, vai para outro. Então, isso tudo, o SUS é interligados e existe, né, a gente não é, como diz um colega meu, a gente não é uma ilha, a gente precisa de outros, e é isso que acontece no nosso Brasil, um precisa do outro, né? Os estados, eles são independentes, eles têm sua independência, mas o Brasil, ele é soberano, né? Tudo que relacionar ao Brasil, ele é soberano. Então, a gente precisa entender que existe uma hierarquia, e nessas hierarquias, cada um é responsável pelos seus cuidados, e cada um tem que oferecer esses cuidados. Eu quero comentar com vocês também sobre as diferentes formas de cuidados, né? Porque existe o quê? Existe o cuidado físico. A gente comentou, fez um apanhado. Existe o cuidado emocional, existe o cuidado espiritual e existe o cuidado social. Existe o cuidado com a inclusão. Quando se fala em inclusão, existe não só a inclusão de pessoas com deficiência, e sim de raça, de cor, de incluir as pessoas, né, de gêneros. Por quê? Porque às vezes, né, o preconceito ele é tão grande que acaba excluindo as pessoas. A pessoa precisa de um emprego, vai trabalhar, mas sofre lá, é excluído, né? É discriminado pela sua cor, pela sua raça, pela sua fé. Então, assim, a Constituição garante para as pessoas o direito ao trabalho, independente de cor, de raça, ela tem direito ao trabalho. Ela tem direito à educação, ela tem direito à saúde, ela tem direito, é direito dela. Então a gente precisa estar cuidando para não violar esses direitos. Isso é uma forma de cuidado, isso é uma forma da gente estar cuidando do outro. Nenhuma lei saiu antes de fatos acontecidos, porque o coração do homem é assim, ele é duro, ele é, né, ele é ruim, tem, o mundo é mau, né? E às vezes acaba acontecendo, e então precisa acontecer o quê? Uma lei, uma constituição para amparar as pessoas, para resguardar os seus direitos a esses cuidados básicos necessários, porque nós temos os nossos cuidados básicos necessários. Boa noite. E esses cuidados, esses cuidados que a gente precisa ter, né? Esses cuidados que a gente também precisa cobrar, porque quando a gente é responsável por cuidar, a gente precisa cobrar, né? Porque hoje o que acontece? A gente acaba votando, né? E a gente não lembra quem a gente votou para deputado estadual, federal, ou até para o presidente. Às vezes tem gente que tem lapsos de memória e não consegue lembrar. E não adianta a gente falar assim, eu não vou votar, eu não quero saber. Por quê? Nós somos pessoas que precisamos decidir juntos, democracia, quem que irá cuidar de nós, das nossas demandas sobre educação, sobre
sobre trabalho, segurança, todos os direitos, né? Todos os direitos que nós, como seres humanos, precisamos. Então, o que acontece? Nós precisamos que seja nós que cuidamos disso. Então, é muito importante quando a gente usa a democracia, porque a democracia, ela é a palavra-chave, democracia. Todos nós temos o direito de escolher. E a maioria vence. Venceu. Quem ganha, ele não ganhou para cuidar de um, ele ganhou para cuidar de todos. Todos os brasileiros, todos os municípios, também quando são prefeitos, de todos os habitantes daquele município. Quando é governador, de todo o estado. Então, cada um deles precisa fazer o seu papel. E nós, como sociedade, temos que cobrar para ver se os nossos cuidados estão sendo respeitados, garantidos, porque a gente precisa disso. Então, existe esse cuidado físico que a gente fala, que a gente precisa cuidar do nosso físico. Existe o cuidado emocional, que a gente precisa cuidar do quê? Da nossa mente. E existe o espiritual, que a gente precisa cuidar da nossa alma, né? E existe o cuidado social, que a gente precisa cuidar também. E existe o cuidado com essa inclusão, que a gente não pode deixar ninguém de fora, né? Ninguém sem o básico, no mínimo o básico. A gente não pode deixar. Então, assim, pelo menos que essa pessoa tenha direito ao trabalho, que essa pessoa tenha direito à sua dignidade, que ela tenha direito a esse cuidado. Existe o cuidado de quem cuida, porque quem cuida também precisa ser cuidado. Então, repetindo de novo, porque quem cuida também precisa ser cuidado. E a inclusão, gente, toda criança merece suas oportunidades, independente se ela tem deficiência, independente da condição social, independente da religião, como eu falei, independente da cor dela, independente do cuidado, o cuidado não escolhe, né? O cuidado, ele precisa existir. O amor também, ele precisa existir. Então, quem cuida, ama, quem ama, cuida, e o lema é esse: quem cuida, ama, e quem ama, cuida. Porque isso é o muito bom da vida, isso é a essência nossa do ser humano, é esse cuidado. Porque ainda bem que temos muita gente boa nesse Brasil, nesse mundo de Deus, né? Temos muita gente boa, gente com muita fé, gente com muita dignidade, né? A gente vê acontecendo muitas coisas, mas a gente sabe que também tem muita coisa boa, muita gente boa nesse nosso mundo. Então, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Vivemos em uma época que as pessoas estão conectadas o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está conectado. Muitas vezes não enxergamos quem está do nosso lado. Às vezes, quem está do nosso lado a gente não consegue enxergar. Talvez alguém esteja pedindo socorro em silêncio. A gente não precisa lembrar disso só no Setembro Amarelo, gente. Tô até da laranja hoje, ó. A gente não precisa lembrar só disso. Todos os dias a gente precisa lembrar. E às vezes uma palavra de bom dia ou oi, tudo bem, ajuda você a virar uma chave. Então, assim, que a gente precisa, talvez, né, olhar ao nosso redor, porque todo dia acontece isso. E tudo o que precisa é somente de um cuidado, né? Às vezes a pessoa só está esperando ali um cuidado. E eu queria deixar aqui para vocês uma pergunta. O que significa cuidar para você? Me respondam, tá? Pode mandar lá no nosso direct, pode mandar no Messenger, pode mandar lá na rádio por trás das câmeras, tem o nosso WhatsApp. Se quiser interagir com a gente, fique à vontade. Entra lá, nós precisamos interagir com vocês, a gente precisa saber ter o feedback. Manda lá para nós, para a gente estar podendo ver, né? E se realmente esse conteúdo está sendo interessante, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso YouTube,
Participe lá, essa live vai ficar gravada, vocês vão poder assistir novamente lá no nosso YouTube. E tá lá, né? Que se você quiser assistir nossa conversa, vai estar lá. Então, mais uma pergunta que eu gostaria de falar para você. Quem marcou sua vida pelo cuidado? Mais uma terceira pergunta. Como podemos cuidar melhor das nossas crianças? Essa é muito importante. Como podemos melhorar esses cuidados? Como podemos cuidar melhor das nossas crianças? Você conhece os direitos garantidos do ECA? Você sabe quais são esses direitos que tem lá no ECA? Você leu? Você está informado? Ou você só se informa pela fake news? Me respondam. Quem está aqui no TikTok, depois eu vou continuar no TikTok, daí vocês me digam aí. E eu quero encerrar aqui com vocês. Quero deixar uma última reflexão. Jesus nunca perguntou primeiro quem a pessoa era. Ele primeiro cuidava, depois ele ensinava. Talvez esse seja o maior ensinamento para todos nós. Cuidar, porque cuidar transforma. Cuidar aproxima, cuidar salva. E cuidar também é um ato de fé. Que Deus abençoe a sua família, que Deus cuide de você e que você também seja instrumento de cuidado de Deus na vida de alguém. Eu sou Maria Moraes e esse foi mais um Por Trás das Câmeras. Muito obrigado por você fazer parte dessa história conosco, por você estar aí conosco e até o próximo encontro às 20 horas na próxima terça-feira. E segue nós nas nossas redes sociais. Por Trás das Câmeras, tá ali? Tá? Nós estaremos aqui falando com vocês, ok? Pode encerrar aí, pessoal.